Muito boa tarde, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal Kardecizando de Pequenas Palestras Espíritas. Hoje nós vamos dar continuidade à questão das ideias inatas no espírito, né? Já falamos tudo isso a partir da questão dos anos 18 até 219. Então hoje nós vamos adentrar para a questão 220, que trata do esquecimento das faculdades intelectuais do passado. Mas antes de fazer isso, mais uma vez, para que vocês não esqueçam e não percam o costume, apertem o like, inscrevam-se no canal e apertem o botãozinho das notificações, minha gente. E, principalmente, compartilhem à vontade, para que o máximo de pessoas tomem conhecimento disso, é importante. Essa é a parte importante do nosso canal, esse é o nosso interesse no canal, que o maior número de pessoas tomem conhecimento da doutrina dos espíritos. Eu sempre digo, já tem muitas publicações sobre essa questão de espiritismo, mas às vezes a gente se depara com perguntas tão assim infantis, tão inocentes, que as pessoas parece que sequer param para dar uma olhadinha, para ouvir, para se ter pelo menos uma mínima ideia do que seja o espiritismo kardecista ou espiritismo cristão, né? Então é isso que a gente precisa da colaboração de vocês, para divulgar, fazer crescer o canal, mas principalmente para que todo mundo, o maior número de pessoas, tome conhecimento do que diz a doutrina dos espíritos, que trata da nossa realidade, né? Entre os dois mundos. Muito bem. Então na pergunta 220, Kardec a fez da seguinte forma: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Vocês já sabem que, já falamos nos nossos mais de quase 200 vídeos que estão aí no YouTube, que quando o espírito reencarna, ele passa por um processo, ele entra num processo chamado véu do esquecimento. Ele esquece quem ele foi, ele esquece tudo da vida passada dele. Embora tudo isso esteja arquivado, ele não tem acesso. Não é que perdeu-se, entendeu? Não é que perdeu, repete de novo, não é que perderam nada, mas está bloqueado momentaneamente, enquanto ele vai viver aqui seus 60, 70, 80 anos. Por quê? Isso é necessário para que ele parta do zero, assim, no sentido de recomeçar a sua caminhada evolutiva, enfrentando as mesmas dificuldades, sem se lembrar do passado. Porque o que tem que prevalecer é o sentimento. É aquilo que ele já vamos dizer, armazenou dentro de si, em termos de bondade, caridade, educação, ética, todas essas coisas, tá bom? Então a pergunta 220 foi feita da seguinte maneira. Mais uma vez, já li, mas vamos repetir. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? E a resposta foi sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Então, meu irmão, se você no passado foi um grande gênio, por exemplo, nas artes plásticas, na matemática, na ciência, o que for, mas você fez um mau uso disso, fazendo mau uso mesmo, para valer, com certeza você vai ser privado desses conhecimentos aqui na vida, tá? E muitas das vezes, ou então o espírito pede para aquela habilidade dele, que ele já domina com perfeição, ficar recolhida, para que ele desenvolva outra nele. Por exemplo, quem foi músico, talvez queira nessa se preocupar com a matemática, com a física, com a biologia, com a mecânica, com outras coisas assim. Eu faço questão que isso desabroche nele. O que ele aprendeu, se você foi, por exemplo, um Michelangelo, que pintou lá a Capela Sistina, vai que de repente, não sei, não estou dizendo que Michelangelo está reencarnado, mas vamos supor, que uma pessoa daquele mesmo nível reencarnou na Terra, talvez não quer mais saber de pintura, aí ele pede para aquela parte ficar bem bloqueadinha nele. Porém, por quê? Para que desenvolva e desabroche dentro dele
outras coisas que são importantes. Afinal, todos vocês já sabem que para chegar a Deus, nós temos de reunir duas asas, a da inteligência e a da moralidade. Anjo manco, anjo sem asa, não chega ao céu não. Tem que ter as duas asas, bem equilibradas e bem desenvolvidas para poder voar e galgar as alturas infinitas onde está o Criador. E o Espírito de Verdade continua explicando assim: depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o Espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Eu sempre me uso como exemplo. Eu acho que eu tenho umas lembranças que de alguma época no passado eu fui músico. Eu sou apaixonado por música, já falei várias vezes isso aqui. Gosto de violão. Tudo quanto é tipo de música bonita, músicas belíssimas, belas, de alto nível, me apaixonam. Não é qualquer tipo de música, não. Músicas de nível me apaixonam. Mas é uma dificuldade para aprender a tocar meu violãozinho. Já falei isso, já? Muitas vezes. Porque talvez eu mesmo tenha pedido aos meus guias espirituais, aos meus protetores, para bloquear em mim a musicalidade. Porque agora eu quero aprender outras coisas. Nessa agora, eu trabalhei em várias coisas. Estou com quase 70 anos, trabalhei em farmácia, em laboratórios de análises clínicas, outra coisa que eu já fiz. E hoje estou no ramo do direito. Na parte de ciências exatas, eu não me desenvolvi bem não, na matemática. Por quê? Eu não sei se foi eu que pedi, para não ser bom em matemática aqui, porque normalmente matemática, normalmente, não são todos, mas vamos supor assim, eu conheço muitas pessoas que são matemáticos, bons em matemática e são arrogantes. Se acham até que são melhores do que os outros pessoas, só porque são bons em fazer contas. Quem sabe eu também não fui assim em vidas passadas? Quem sabe eu não tenha sido aí, alhures, em encarnações passadas, um grande matemático, arrogante, malvado, perverso, fiz mau uso daquilo. No conhecimento das finanças, por exemplo. Imagina vocês aí, um banqueiro que você chega lá hoje, toma um dinheiro emprestado, você toma, suponhamos, 10, e vai pagando, e é juros em cima de juros daqui, você nunca para de pagar. No final você já pagou quase 1000 vezes aqui e ele ainda está te protestando para pagar mais ainda. Imagina o que será desse infeliz em vidas futuras, com esse péssimo uso que ele está fazendo disso aqui para extorquir e enriquecer à custa das pessoas necessitadas. Porque no mundo, você sabe, no mundo tem dois tipos de pessoas, aquelas que têm dinheiro e aquelas que pedem dinheiro emprestado, não é isso? E aqueles que pedem dinheiro emprestado, principalmente em bancos, sofrem. Toma 1000 para pagar 10, vende 30. Não é assim? Quem sabe o que vai acontecer com esse inteligente financista em vidas futuras? Como será a encarnação dele daqui a uns 100, 200, 300 anos? Só Deus aqui sabe. Agora eu garanto, não vai ser boa. Né? Não vai ser boa por causa da arrogância, do orgulho, da avareza, de querer ganhar tudo para si em detrimento da situação do outro, né? Total falta de respeito. Então, sempre dizendo para vocês, aquela faculdade intelectual muito desenvolvida, ela pode ficar latente, presa, esquecida, se o próprio Espírito que reencarnou pede isso, porque ele quer que outras desabrochem, ele quer aprender outras coisas, novas coisas. Isso é perfeitamente normal. De igual forma, ela pode vir bloqueada pelo mundo superior, por Deus, por nosso Jesus Cristo, pelos nossos guias maiores, porque a gente fez mau uso delas. E como o caráter, a moralidade ainda não está grande coisa, eles já sabem que a gente vai fracassar de novo. Quantas mulheres que às vezes tiveram como prenda uma beleza física extraordinária, péssimo uso fizeram da beleza, podem ter certeza que na encarnação passada ela não vai ser tão lindinha como está agora, não. Não está adiantando nada para ela. A beleza física dela está sendo motivo de decadência, de queda. É nisto que nós temos que pensar, viu, meus irmãos? Muito bem. Então, na pergunta 221, Kardec fez assim: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus
e o pressentimento da vida futura. Olha só, o homem mesmo selvagem, ele tem essas sensações dentro de si. Ele tem um sentimento instintivo da existência de Deus, né? Então eu quero saber o que é isso aí. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. O Espírito da Verdade responde: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amildadamente abafa esse sentimento. Presta atenção nessa resposta. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amildadamente abafa esse sentimento. Não é isso? É aquelas pessoas que às vezes acham que Deus existe, mas como é orgulhoso, ele prefere dizer assim: ah, isso não existe não, isso é coisa de religião. Isso, Deus, diabo, essas coisas, nada disso existe. Isso é tudo coisa de religião e não vale a pena perder tempo com isso. Mas se ele está fazendo isso, falando esses comentários, é porque ele está pensando: deve existir algo além disso aqui. Alguém me criou. Mas o orgulho, né, faz com que ele abafa tudo isso aí. Para terminar aqui, fala assim, ó: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Aqui está afirmando que todos os povos da Terra têm uma lembrança relativa da vida espiritual, da doutrina dos espíritos. E ele respondeu: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, basta às vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a superstição. Eu fico por aqui, meus irmãos. Agradeço a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, peço a Deus que abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.